O sol da tarde caía implacável sobre a terra seca da fazenda das oliveiras, enquanto uma fina camada de poeira flutuava, suspensa no ar imóvel. Sob um teto de zinco enferrujado, o cheiro de ferrugem, graxa e diesel impregnava as vigas de madeira do pequeno galpão de ferramentas. Miguel Ramírez, um menino de 10 anos com cabelos castanhos bagunçados e um macacão manchado de graxa, permanecia em silêncio, seus dedos percorrendo o metal frio e oleoso da bomba de irrigação que havia quebrado 3 dias atrás. Lá fora, as vozes dos homens ecoavam em pânico. As plantações de trigo murchavam rapidamente sem água. Seu Vargas, o capataz da fazenda, entrou com passos firmes, o rosto vermelho e os lábios comprimidos. Você de novo? Isso não é lugar para brincadeira, moleque. Até os mecânicos formados já desistiram. Miguel não respondeu. Apenas olhava para a máquina como se ela lhe sussurrasse segredos. O motor era um modelo antigo a diesel, cheio de manias que ninguém tivera a paciência de estudar. Miguel sempre fora quieto, diferente, sempre ouvindo mais do que falando, especialmente para as máquinas. Seu avô Francisco, observando à distância, fez um silencioso aceno de cabeça. Miguel ergueu o olhar para Vargas com a voz trêmula, mas firme. Deixe-me tentar, por favor. Houve risadas, altas, agudas. Vá em frente, gênio, disse um dos trabalhadores com deboche. O cheiro de borracha queimada persistia enquanto Miguel se ajoelhava. O desafio estava aceito. No campo de trigo, o sol castigava sem piedade. Dona Carmen, a dona da fazenda, conversava preocupada com seu filho Ernesto. A colheita daquele ano determinaria se conseguiriam manter a propriedade que pertencia à família por 3 gerações. Aquele menino não deveria estar brincando com um equipamento tão caro, comentou Ernesto, ajeitando o chapéu para se proteger do sol. Aquele menino, respondeu Dona Carmen com calma, tem algo especial nos olhos. Eu já vi isso antes. Miguel sentia o peso dos olhares enquanto deslizava suas pequenas mãos pela carcaça metálica da bomba. O calor refletia no metal, fazendo o ar ao seu redor ondular como água. O suor brotava em sua testa, mas ele não parecia notar. Estava absorto, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. O que você pensa que está fazendo? Perguntou Javier, filho de um dos trabalhadores, um garoto de 13 anos que sempre zombava de Miguel na escola do vilarejo. Ouvindo, respondeu Miguel simplesmente. Ouvindo o quê? É uma máquina quebrada, idiota. Miguel levantou os olhos sem nenhum traço de raiva. As máquinas falam se você souber ouvi-las. Javier soltou uma gargalhada e se afastou, balançando a cabeça. O sussurrador de motores perdeu o juízo de vez. Ao longe, a Serra da Mantiqueira se erguia imponente contra o céu azul intenso do interior de São Paulo. O aroma de alecrim e capim-cidreira se misturava com a poeira e o diesel. Miguel fechou os olhos por um momento, sentindo a vibração do metal sob seus dedos, como se procurasse um pulso fraco. Francisco se aproximou lentamente, seus passos pesados sobre a terra ressecada. Aos 65 anos, as rugas em seu rosto contavam histórias de colheitas, secas e sobrevivência. Ele se ajoelhou ao lado do neto com certa dificuldade. "O que você vê, Miguelinho?" perguntou em voz baixa. "Não é o que eu vejo, vovô", respondeu o menino sem abrir os olhos. "É o que eu sinto. Algo não está certo aqui, mas não é o que todos pensam." Francisco sorriu levemente. Seu neto sempre fora diferente. Desde pequeno, mostrava uma conexão quase mágica com tudo que era mecânico. Enquanto outros meninos jogavam futebol, Miguel desmontava relógios velhos e os montava de novo melhores do que antes. O calor aumentava. Era agosto no sudeste e a terra clamava por água. À distância, as oliveiras centenárias pareciam encolher sob o sol impiedoso. Se o sistema de irrigação lhe funcionasse logo, perderiam não só o trigo, mas também parte da safra de azeitonas. Seu Vargas voltou, secando o suor da testa com um lenço. "Menino, precisamos chamar os técnicos de Campinas. Isso não é um brinquedo." "Só preciso de tempo", insistiu Miguel sem desviar o olhar da bomba. "Tempo é exatamente o que não temos", respondeu Vargas, mas algo na determinação do menino o fez hesitar. "Até amanhã. Se não funcionar, chamaremos os técnicos e você volta para a escola, que é o seu lugar." Miguel assentiu, concentrado.
Suas mãos pequenas, mas firmes, começaram a explorar sistematicamente cada parte da bomba. Seus dedos encontraram cada parafuso, cada junta, cada conexão. Para ele, não era apenas metal e combustível. Era um quebra-cabeça vivo, um organismo que respirava e que agora estava doente. "Vou te trazer água e algo para comer", disse Francisco, levantando-se com esforço. "Não estou com fome, vovô." "Não perguntei se estava com fome", respondeu o ancião com firmeza carinhosa. "As máquinas precisam de combustível, e você também." À medida que a tarde avançava, o galpão ficou ainda mais quente. Os trabalhadores passavam ocasionalmente, alguns com olhares de curiosidade, outros com sorrisos de zombaria. Para eles, era apenas um menino brincando de ser adulto. Para Miguel, era muito mais do que isso. Quando o sol começou a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e roxo, Miguel continuava ali, agora com uma pequena lanterna que seu avô lhe trouxera. Suas mãos estavam pretas de graxa, mas seus olhos brilhavam com intensidade. Ele havia encontrado algo, um pequeno detalhe que todos haviam ignorado. "Vovô", sussurrou finalmente, "acho que sei o que ela tem." Francisco, que permanecera sentado pacientemente em um banquinho próximo, inclinou-se para a frente. "Conte-me, filho. Não é o motor. É algo mais simples e mais complicado ao mesmo tempo." A noite caía sobre a fazenda das oliveiras e as primeiras estrelas começavam a brilhar no céu. Amanhã seria o dia da verdade. Miguel tinha uma teoria, mas precisava testá-la. O desafio mal havia começado, mas pela primeira vez em 3 dias havia uma centelha de esperança na fazenda. Miguel crescera numa pequena casa de pedra, perto dos campos de trigo da fazenda, longe das grandes cidades e da educação formal. Sua mãe falecera quando ele tinha 5 anos, e seu pai partiu pouco depois, incapaz de suportar a dor e a responsabilidade. Foi Francisco, seu avô, quem o criou, ensinando-lhe sobre chaves inglesas e carburadores, não sobre livros didáticos. O galpão atrás de sua casa era mais do que uma oficina. Era o lugar onde Miguel ouvia o velho trator a diesel tossir e engasgar, para depois voltar à vida, sob as mãos de Francisco. Ali, aprendeu a sentir a pulsação de uma máquina, a cheirar o superaquecimento, a ouvir falhas num ritmo que ninguém mais notava. "As máquinas têm alma, Miguelinho", costumava dizer Francisco, enquanto ajustava uma vela de ignição ou limpava um filtro de ar. "Não como a gente, claro, mas têm seu próprio espírito. E se você as respeita, elas te respeitarão." Na escola do vilarejo, a 5 quilômetros de distância, Miguel era um solitário, estranho demais, quieto demais. Os meninos zombavam dele, chamando-o de "o mago da graxa" ou "parafuso solto." Os adultos sorriam educadamente quando Francisco se gabava. "O garoto tem ouvido para motores." A professora, Dona Luísa, uma mulher de meia idade com óculos de armação grossa, via algo diferente nele. "Seu neto não aprende como os outros", disse ela uma vez a Francisco durante uma reunião. "Mas isso não significa que ele não seja brilhante. Ele simplesmente vê o mundo através de outras lentes." Quando Miguel não estava consertando cortadores de grama velhos ou desmontando torradeiras, estava com Francisco à noite, sentados sob as estrelas, falando sobre como as máquinas falam com aqueles que sabem ouvir. "Você não precisa de diplomas elegantes para ver o que está errado", disse-lhe Francisco uma vez, enquanto dividiam um pedaço de pão com azeite de oliva fresco. "Apenas olhos, ouvidos e um pouco de coração." O aroma da oliveira em flor flutuava no ar noturno enquanto as cigarras cantavam sua serenata de verão. Miguel, com apenas 8 anos na época, assentiu com seriedade, absorvendo cada palavra como uma esponja. "Você acha que um dia vou conseguir consertar coisas grandes, vovô?" perguntou, seus olhos refletindo as estrelas. "Você já conserta coisas grandes", respondeu Francisco, bagunçando seu cabelo. "O tamanho da máquina não importa. O que importa é o problema que você resolve." Agora, 2 anos depois, enquanto a bomba de irrigação da fazenda permanecia inerte e a colheita por um fio, Miguel sentia aquelas velhas palavras ressoando dentro de si. A fazenda não acreditava nele, mas ele continuava acreditando em si mesmo. A manhã seguinte amanheceu tão quente quanto a anterior. Miguel mal dormira, sua mente trabalhando até mesmo em sonhos.
Levantou-se antes do amanhecer, quando o céu apenas começava a se tingir de um rosa pálido. Bom dia, vovô, cumprimentou o ancião, que já preparava café na velha cozinha. Francisco sorriu, as rugas ao redor de seus olhos se aprofundando. Bom dia, engenheiro. Pronto para o grande dia? Miguel assentiu, passando um pouco de manteiga numa fatia de pão. Estou nervoso. O medo e a empolgação são vizinhos, Miguelinho. São primos. O caminho para a fazenda era ladeado por oliveiras centenárias, seus troncos retorcidos como idosos dançando uma dança congelada no tempo. Miguel os via a vida inteira, mas hoje pareciam observá-lo, como se soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Ao chegar ao galpão, encontrou seu Vargas já esperando, com os braços cruzados e uma expressão cética. Bom dia, cumprimentou Miguel educadamente. Bom dia, respondeu Vargas secamente. Você tem até o meio-dia. Se não funcionar, chamarei os mecânicos de Campinas. Miguel assentiu e entrou no galpão. A bomba estava como ele a deixara na noite anterior. Arregaçou as mangas da camisa, colocou um par de luvas de trabalho que lhe ficavam grandes e começou. No meio da manhã, vários trabalhadores se reuniram para observar. Entre eles estava Javier, o garoto que sempre zombava dele. Ainda brincando com seu brinquedo quebrado, perguntou com um sorriso zombeteiro. Miguel não levantou o olhar de seu trabalho. Não é um brinquedo. É o coração desta fazenda. Claro, e você é o grande doutor de máquinas, Javier riu, mas havia algo novo em seu tom, talvez um vislumbre de curiosidade. Dona Carmen apareceu pouco depois, sua figura esguia e moldurada pela porta do galpão. Aos 50 anos, mantinha a elegância e a força que lhe permitiram dirigir a fazenda após a morte do marido. Como vai, Miguel? Perguntou com amabilidade. Estou encontrando pistas, senhora, respondeu o menino, limpando o suor da testa com o antebraço. Acho que o problema não é o que todos pensam. E o que é que todos pensam? Que é o motor ou a própria bomba. Mas acho que é algo mais sutil. Dona Carmen assentiu, impressionada com a segurança do menino. Vou deixá-lo trabalhar então. O meio-dia se aproximava implacável. O sol castigava os campos e o trigo parecia encolher a cada hora que passava sem água. No galpão, o calor era sufocante, mas Miguel mal o notava. Estava completamente absorto, desmontando e montando, limpando e ajustando. Francisco entrou com um copo de água fresca e um sanduíche. Coma algo, filho. Miguel fez uma pausa, aceitando a água com gratidão. Suas mãos estavam pretas de graxa, e ele tinha uma mancha na bochecha onde se coçara distraidamente. Vovô, lembra do trator do senhor Mendonça? Aquele que não pegava nos dias quentes? Francisco franziu a testa pensando. Sim, tinha um problema com a temperatura. A gasolina evaporava antes de chegar ao carburador. Os olhos de Miguel brilharam. Exato. Acho que aqui acontece algo parecido, mas com o diesel e a bomba de injeção. Tomou uma mordida do sanduíche, mastigando pensativamente. A bomba funciona perfeitamente quando está fria, certo? Mas para de funcionar quando fica um tempo sob o sol. Francisco assentiu lentamente, compreendendo. Dilatação térmica. Acho que sim. A válvula de admissão se expande o suficiente para bloquear o fluxo quando aquecida pelo sol direto. Nenhum mecânico notou porque testaram a bomba fria dentro do galpão. O ancião sorriu orgulhoso. Você é um verdadeiro detetive de máquinas, Miguelinho. Miguel terminou seu sanduíche rapidamente. Preciso criar um isolante térmico improvisado. Você me ajuda a procurar materiais? Durante a hora seguinte, avô e neto trabalharam juntos, coletando papel alumínio, argila do riacho próximo e uma placa dissipadora de calor de uma geladeira velha, abandonada atrás do galpão. Suas mãos trabalhavam em perfeita sincronia, como se tivessem ensaiado essa dança mecânica por anos. Você acha que vai funcionar? Perguntou Francisco, enquanto Miguel ajustava cuidadosamente sua invenção caseira ao redor da válvula problemática. Tem que funcionar, respondeu Miguel, sua voz misturando determinação e dúvida. Não há outra opção. Lá fora, seu Vargas olhava para o relógio. O prazo estava se esgotando. Os trabalhadores se aglomeravam, alguns apostando no resultado, outros simplesmente curiosos para ver o desfecho desta estranha história. Um menino de 10 anos desafiando todos os mecânicos profissionais da região. O sol estava em seu ponto mais alto quando Miguel apertou o último parafuso.
Seus olhos cansados brilhavam com uma mistura de exaustão e esperança. Era a hora do teste final. Pronto, anunciou, limpando as mãos em um pano velho. Francisco o olhou com olhos cheios de orgulho silencioso. Você fez um bom trabalho, filho. Aconteça o que acontecer. Miguel assentiu, sem palavras. A hora da verdade havia chegado, e a fazenda inteira prendia a respiração. Sob o sol implacável do meio-dia, Miguel secou o suor da testa. O cheiro de combustível impregnara suas mãos pequenas, mas decididas. Ele havia desmontado a válvula de admissão da bomba, revisando filtros e mangueiras, como indicavam os manuais que estudara por noites a fio à luz de uma lâmpada velha. Os trabalhadores permaneciam por perto, sussurrando, sorrindo com superioridade. Seu Vargas nem se dava ao trabalho de observar, convencido de que era uma perda de tempo. Francisco lhe trouxe água fria, seus olhos cheios de preocupação, não de dúvida. Leve o seu tempo, rapaz. Não se apresse. Mas o tempo estava se esgotando. Cada hora sem irrigação secava outra fileira de trigo. Um cliente importante de São Paulo deveria chegar em 2 dias para inspecionar a colheita e possivelmente assinar um contrato que salvaria a economia da fazenda pelo próximo ano. Os mecânicos chegarão em 3 horas, anunciou seu Vargas da porta do galpão. Já liguei. Miguel sentiu o estômago encolher. 3 horas. Apenas 3 horas para provar que podia fazer o que os adultos não conseguiram. Preciso de ferramentas menores, murmurou, olhando para a válvula que segurava entre os dedos manchados de graxa. Surpreendentemente, foi Javier quem se aproximou com uma caixa de ferramentas. Meu pai tem estas. São para relógios e coisas pequenas. Miguel o olhou com surpresa. Obrigado. Javier encolheu os ombros, desconfortável com aquele momento de gentileza. Se você conseguir fazer funcionar, todos nós ganhamos. Meu pai pode perder o emprego se a colheita se perder. Essa revelação deu a Miguel uma nova perspectiva. Ele não estava apenas tentando provar algo, estava ajudando famílias inteiras que dependiam daquela fazenda para sobreviver. Com determinação renovada, ele substituiu as vedações, realinhou a correia e montou a carcaça novamente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto girava a manivela de partida. Um ruído forte depois. Silêncio. Nada. Uma onda de vergonha o invadiu. Os trabalhadores bufaram. Nós avisamos. Você deveria ter deixado isso para os homens. Miguel sentou-se na poeira, de cabeça baixa. Pela primeira vez, duvidou de si mesmo. Talvez eles tivessem razão. Talvez as máquinas só ouvissem mecânicos de verdade. Não faz mal, Miguelinho, disse Francisco, sentando-se pesadamente ao seu lado. Você fez tudo o que podia. O menino não respondeu. Seus olhos ardiam com lágrimas contidas, mas ele se recusava a deixá-las cair. Não ali, nem na frente de todos. Bem, pelo menos você tentou, disse seu Vargas, sem maldade, mas com evidente resignação. Os mecânicos chegarão em breve. Os trabalhadores começaram a se dispersar, voltando às suas tarefas enquanto a sombra do fracasso pairava sobre Miguel como uma nuvem pesada. Mas quando estava prestes a ir embora, notou algo estranho. Uma descoloração quase imperceptível perto da mola do regulador. Um sussurro, quase. Ele se aproximou, semicerrando os olhos para ver melhor na penumbra do galpão. Não entendia o que significava, mas aquilo lhe dizia. Tem algo escondido, algo mais fundo. Esperem, disse em voz baixa, tão baixa que quase ninguém ouviu. Depois, com mais força, esperem, acho que encontrei algo. Seu Vargas parou, virando-se com ceticismo. Que coisa! Esta descoloração. Não é normal. Ele pegou uma pequena lanterna da caixa de ferramentas e a apontou para a área suspeita. A luz revelou um padrão de desgaste incomum, quase invisível a olho nu. Olhe isso, disse apontando. O calor está afetando esta parte de maneira diferente. Está se expandindo e contraindo de forma irregular. Seu Vargas se aproximou, cético, mas curioso. E o que isso significa? Significa que minha teoria pode estar correta, mas eu não a estava aplicando direito, respondeu Miguel, sua mente trabalhando a toda velocidade. Não é só a válvula que se expande com o calor, é todo o sistema de regulagem. Ele se levantou de um salto com energia renovada. Preciso de mais tempo, por favor.
Seu Vargas olhou para o relógio, depois para Dona Carmen, que se aproximara silenciosamente. Foi ela quem respondeu. Você tem até os mecânicos chegarem, Miguel. Faça o que puder. O galpão voltou a se encher de atividade. Miguel trabalhava freneticamente, ajustando, testando, modificando seu projeto original. Seu pequeno isolante térmico improvisado agora cobria uma seção mais ampla do sistema. Você tem certeza disso? Perguntou Francisco, observando com preocupação o rosto concentrado do neto. Não, admitiu Miguel com honestidade. Mas é a única explicação que faz sentido. A bomba funciona perfeitamente quando está fria. É o calor que a estraga. Tenho que neutralizar isso. O meio-dia deu lugar à tarde, e o calor parecia se intensificar em vez de diminuir. Nos campos, o trigo sedento se inclinava tristemente, como se tivesse perdido toda a esperança. Javier permaneceu por perto, passando ferramentas para Miguel quando ele precisava, em um silencioso ato de solidariedade que surpreendia a ambos. Por que você está me ajudando? Perguntou Miguel finalmente durante uma breve pausa. Javier encolheu os ombros. Não sei. Acho que gosto de ver alguém lutar contra o impossível. Às 3 da tarde, uma nuvem de poeira na estrada anunciou a chegada do caminhão dos mecânicos de Campinas. Miguel sentiu o tempo escorrer por entre os dedos. Já estou quase lá, murmurou, apertando um último parafuso. Só preciso de mais alguns minutos. Seu Vargas apareceu na porta. O tempo acabou, garoto. Os profissionais estão aqui. 5 minutos, suplicou Miguel. Só mais 5 minutos. Algo em sua voz, na intensidade de seu olhar, fez seu Vargas hesitar. 3 minutos. Nenhum a mais. Miguel trabalhou como nunca, suas pequenas mãos se movendo com precisão e velocidade surpreendentes. Finalmente, ele se endireitou. Pronto, podemos testar. Um grupo se formara ao redor do galpão. Os mecânicos recém-chegados, homens corpulentos com macacões manchados de graxa e expressões de superioridade, observavam com ceticismo o pequeno menino que parecia acreditar que podia fazer o trabalho deles. O que temos aqui? Perguntou um deles, um homem robusto com um bigode grosso. O filho do mecânico. Sou só o Miguel, respondeu o menino, secando as mãos em um pano. E acho que consertei a bomba. O mecânico soltou uma risada curta. Vamos ver então, pequeno gênio. Com o coração batendo como um tambor, Miguel se aproximou da manivela de partida. A fazenda inteira parecia prender a respiração. Ele girou a manivela uma vez, 2 vezes. Um grunhido baixo, quase imperceptível. Depois, nada. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer zombaria. Miguel sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ele havia falhado. Realmente havia falhado. Bem, foi uma boa tentativa, disse o mecânico, dando-lhe uma palmada condescendente no ombro. Agora deixe-nos fazer nosso trabalho. Miguel recuou, a vergonha e a decepção queimando por dentro. Francisco se aproximou, envolvendo seus ombros com um braço protetor. Vamos para casa, filho, disse suavemente. Você fez o que pôde. Começaram a se afastar lentamente, a cabeça de Miguel baixa, os ombros caídos. Atrás deles, os mecânicos desdobravam suas ferramentas profissionais, discutindo o problema em termos técnicos. Mas no meio do caminho para a saída, Miguel parou. Algo não se encaixava. Ele vira aquele padrão de desgaste, aquela descoloração específica. Significava algo, ele tinha certeza. Não, disse parando. Não pode ser o regulador. Tem que ser. Seus olhos se arregalaram. A linha de retorno. Ele se virou e correu de volta para o galpão, ignorando os chamados de seu avô. Esperem! Gritou ao entrar correndo. Não é o regulador, é a linha de retorno de combustível. Os mecânicos o olharam com irritação. Garoto, você já teve sua chance. Por favor, suplicou Miguel, o desespero evidente em sua voz. Só olhem a linha de retorno. Está bloqueada por dilatação térmica, não o regulador. O mecânico mais jovem, Ramon, talvez por curiosidade ou compaixão, parou e olhou para onde Miguel apontava. Ele franziu a testa, aproximando-se para ver melhor. Murmurou. Isso é estranho. Ele pegou uma ferramenta e desprendeu cuidadosamente a linha de retorno. Ao examiná-la contra a luz, sua expressão mudou.
Droga, disse em voz baixa. O garoto pode ter razão. Miguel sentiu uma pequena centelha de esperança se reacender dentro de si. Talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido. Enquanto o sol começava sua descida em direção ao horizonte, tingindo os campos de ouro, a fazenda das oliveiras esperava com a respiração suspensa para ver se um menino de 10 anos havia descoberto o que nenhum adulto conseguira ver. Naquela noite, o teto de zinco do galpão ressoava com gotas de chuva que nunca caíam, apenas os estalos e gemidos de Miguel andando de um lado para o outro, girando ferramentas na mão. A lâmpada piscava. O ar cheirava a óleo e a nervos à flor da pele. Ele não tinha comido. Francisco permanecia sentado por perto, observando em silêncio, sua presença uma âncora tranquila na tempestade de pensamentos do menino. A tarde terminara com uma trégua desconfortável. O mecânico jovem, Ramon, confirmara a teoria de Miguel. A linha de retorno estava parcialmente bloqueada, expandindo-se com o calor até fechar completamente. Mas o mecânico mais velho, Sérgio, insistia que era apenas parte do problema. Amanhã traremos o equipamento adequado e resolveremos, sentenciara, encerrando o dia. Dona Carmen, no entanto, vira algo nos olhos de Miguel. O menino pode continuar trabalhando esta noite, se quiser, disse ela com autoridade. Deixemos as ferramentas com ele. Agora, na quietude noturna, Miguel abriu o diagrama da bomba pela 10ª vez, traçando cada linha com a ponta dos dedos. Seus olhos ardiam de cansaço, mas sua mente continuava inquieta, buscando, analisando. Você deveria dormir um pouco, sugeriu Francisco, oferecendo-lhe um pedaço de bolo de fubá que trouxera em um pote. Não posso, vovô, respondeu Miguel, aceitando distraidamente a comida. Tem algo que está me escapando. A linha de retorno é parte do problema, sim, mas há algo mais. O velho assentiu compreendendo. Às vezes, as respostas vêm quando você para de procurá-las. E às vezes vêm quando você se lembra de algo importante, murmurou Miguel. Então ele se lembrou. Quando tinha 6 anos, um trator de um vizinho tivera um problema semelhante. Não era uma falha de uma peça, mas um atraso relacionado à temperatura na admissão de combustível. Ele se endireitou de repente. Atraso térmico na bomba de diafragma, exclamou. A descoloração que ele vira era estresse térmico. A válvula de admissão se expandia o suficiente para obstruir o fluxo quando aquecida pelo sol direto. Nenhum mecânico notara porque testavam a bomba fria dentro do galpão. O que isso significa, filho? Perguntou Francisco, desconcertado pela súbita energia do neto. Significa que temos que proteger todo o sistema de injeção do calor, não apenas a linha de retorno, explicou Miguel, suas mãos se movendo freneticamente enquanto desenhava em um papel amassado. Preciso criar um isolante térmico para toda a seção. Ele se apressou em reunir os materiais, papel alumínio, argila que haviam coletado do riacho naquela tarde e uma placa dissipadora de calor de uma geladeira velha. Você acha que vai funcionar? Perguntou Francisco, observando as mãos pequenas, mas seguras, do neto trabalharem com uma precisão surpreendente. Tem que funcionar, respondeu Miguel, a determinação brilhando em seus olhos cansados. Lá fora, o céu começava a clarear. Os primeiros pássaros iniciavam seu canto matinal. Miguel não dormira nada, mas sua mente nunca estivera tão clara. O problema não é apenas mecânico, explicou enquanto ajustava cuidadosamente sua invenção caseira. É físico. A dilatação térmica está mudando a geometria de todo o sistema. Francisco o olhava com espanto e orgulho. Seu neto, que mal frequentara a escola, estava aplicando princípios de termodinâmica que muitos engenheiros ignoravam. Onde você aprendeu tudo isso, Miguelinho? O menino encolheu os ombros sem parar de trabalhar. Em lugar nenhum. Eu só... entendo. À medida que o amanhecer avançava, o galpão se iluminava com a luz dourada do sol nascente. Miguel desmontara completamente o sistema de injeção, limpara cada componente e agora o estava reconstruindo com seu sistema de isolamento térmico integrado. O metal se expande aproximadamente 1 milímetro a cada 10 graus de aumento de temperatura, explicava enquanto trabalhava. Mas nem todos os metais se expandem igualmente. Se o alumínio da carcaça se expande mais que o aço das válvulas... Ele parou,
uma nova ideia se formando em sua mente. É isso. Não é apenas o calor direto do Sol. É a diferença na taxa de dilatação entre os diferentes metais. Com energia renovada, ele ajustou seu projeto para compensar não apenas o calor absoluto, mas as diferenças relativas na dilatação térmica dos diversos componentes. Às 7 da manhã, os primeiros trabalhadores começaram a chegar à fazenda. Espiavam o galpão com curiosidade, surpresos ao encontrar o menino ainda ali, mais desperto do que nunca, apesar dos olhos vermelhos e das olheiras escuras. "Ele ficou aqui a noite toda?" perguntou um incrédulo. "Cada minuto", respondeu Francisco com orgulho tranquilo. Seu Vargas chegou pouco depois, cético, mas impressionado com a dedicação do rapaz. "Os mecânicos estarão aqui às 9, informou. "Você avançou alguma coisa?" Miguel assentiu sem levantar o olhar de seu trabalho. "Acho que encontrei a solução." Javier apareceu com uma garrafa térmica de chocolate quente e um sanduíche de presunto. "Minha mãe mandou isso para você", disse, colocando-os ao lado de Miguel. "Ela diz que até os gênios precisam tomar café da manhã." Miguel ergueu o olhar, surpreso e grato. "Obrigado." Era estranho receber gentileza de quem sempre o ridicularizara, mas as crises têm uma maneira curiosa de mudar a dinâmica entre as pessoas. Às 8h30, Dona Carmen entrou no galpão. Sua presença impunha respeito imediato. "Como estamos, Miguel?" perguntou, sua voz suave, mas firme. "Quase pronto, senhora", respondeu o menino ajustando um último parafuso. "Eu redesenhei todo o sistema de isolamento térmico." Dona Carmen se aproximou para observar o trabalho. O que viu a deixou sem palavras. O sistema de injeção estava envolto em um engenhoso arranjo de papel alumínio, argila moldada e placas metálicas, tudo disposto com uma precisão que parecia impossível para as mãos de um menino de 10 anos. "Incrível", murmurou. "Onde você aprendeu a fazer isso?" Miguel olhou para seu avô, que lhe devolveu um sorriso cheio de orgulho. "Meu avô me ensinou a ouvir as máquinas. O resto, eu simplesmente sei." Às 9h menos 15, o caminhão dos mecânicos apareceu na estrada. Miguel sentiu seu coração acelerar. Era agora ou nunca. "Preciso testar antes que eles cheguem", disse, sua voz firme apesar do cansaço. Dona Carmen olhou para seu Vargas, que assentiu a contragosto. "Vá em frente, garoto." "É o seu momento." Com as mãos ligeiramente trêmulas, Miguel fez um último ajuste e se aproximou da manivela de partida. O galpão estava agora cheio de gente. Trabalhadores, Francisco, Javier, Dona Carmen, seu Vargas, todos prendendo a respiração. "Vamos", sussurrou Miguel para a máquina como se fosse um ser vivo. "Eu sei que você consegue." Ele girou a manivela 1, 2 vezes. O metal frio contra sua palma parecia responder ao seu toque. Um grunhido baixo, depois um tremor. E então, o motor tossiu, cuspiu e finalmente rugiu para a vida. A bomba começou a vibrar, a água fluindo através dos canos principais com um som que, para todos os presentes, era como música celestial. Por um momento ninguém falou. Então, uma ovação explodiu no pequeno galpão. Francisco abraçou seu neto, lágrimas de orgulho brilhando em seus olhos cansados. "Você conseguiu, filho", sussurrou. "Você realmente conseguiu." Miguel apenas sorriu, exausto demais para falar, mas com uma luz de triunfo brilhando em seu olhar. Pela porta aberta, ele podia ver a água começando a fluir para os campos de trigo sedentos. A vida estava voltando para a fazenda das oliveiras. O sol estava alto. Seu Vargas permanecia de braços cruzados, um sorriso zombeteiro dançando em seus lábios. Os trabalhadores rodeavam a bomba, murmurando. Miguel se adiantou, o coração batendo forte. O campo atrás deles parecia sedento, rachado. Todos os olhos estavam nele. Os mecânicos de Campinas chegaram exatamente quando a bomba rugiu para a vida. Sérgio, o mais velho, observava com o senho franzido, enquanto Ramon, o mais jovem, examinava com genuína curiosidade o engenhoso sistema de isolamento térmico que Miguel criara. "Impressionante", admitiu Ramon, passando seus dedos experientes pelo arranjo de materiais diversos. "Eu nunca teria pensado em compensar a dilatação diferencial dos metais." Sérgio bufou, seu orgulho profissional evidentemente ferido.
É uma gambiarra, não vai durar. Miguel retirou a cobertura, revelando o estranho remendo de isolamento improvisado. Seu Vargas zombou. O que é isso? Papel alumínio e barro? Miguel não respondeu. Apertou o último parafuso, limpou as mãos e se aproximou da partida. A manivela girou uma vez, 2 vezes. Um gemido baixo. Então a bomba rugiu para a vida, mais forte e estável do que nunca. Um jato de água disparou pela linha principal. Os canos vibraram, assobiando. A primeira fileira de trigo estremeceu quando a água se derramou na terra ressecada. Um silêncio atônito caiu sobre a multidão. Depois vieram os aplausos, exclamações de espanto. Seu Vargas piscou, sem palavras. Um trabalhador assobiou baixo. Caramba! O garoto conseguiu. Dona Carmen se aproximou, seu rosto normalmente sério agora iluminado por um sorriso genuíno. Miguel, você salvou minha fazenda. O menino apenas assentiu, exausto demais para falar. Seus olhos procuraram seu avô, que secava as lágrimas de suas bochechas enrugadas. O sistema funcionará melhor se o deixarmos em operação contínua durante as horas mais quentes, explicou Miguel finalmente, sua voz rouca de cansaço. O fluxo constante de água fria pelo sistema ajudará a regular a temperatura. Ramon tomava notas, assentindo com respeito profissional. Engenhoso. Completamente engenhoso. Sérgio, após examinar cuidadosamente o trabalho do menino, finalmente abandonou sua fachada de ceticismo. Em meus 30 anos como mecânico nunca vi algo assim, admitiu. Onde você estudou, garoto? Em lugar nenhum, respondeu Francisco, colocando uma mão protetora no ombro do neto. Ele só tem ouvido para as máquinas. Seu Vargas pigarreou visivelmente desconfortável. Bem, isso é impressionante, Miguel. Verdadeiramente impressionante. Houve um momento embaraçoso, enquanto o homem que desprezara o menino por dias lutava para encontrar as palavras certas. Finalmente ele estendeu a mão. Eu te devo um pedido de desculpas, e a fazenda te deve muito mais do que isso. Miguel apertou a mão do capataz, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Eu só queria ajudar. À medida que a notícia se espalhava pela fazenda, mais trabalhadores se aproximavam para ver o milagre por si mesmos. A bomba funcionava perfeitamente, enviando água vital através do complexo sistema de irrigação. Os campos pareciam reviver diante de seus olhos, o trigo se endireitando lentamente sob o fluxo refrescante. Javier se aproximou, coçando a cabeça com espanto. Nunca mais vou te chamar de parafuso solto, prometeu com um sorriso torto. De agora em diante, você será o mago das máquinas. Miguel riu, o som leve e genuíno, talvez a primeira risada de verdade que soltara em dias. Prefiro só Miguel. Até o meio-dia, a notícia do menino mecânico se espalhara para além da fazenda. Um jornalista do jornal local apareceu, câmera na mão, ansioso para capturar a história do prodígio que salvara a colheita da fazenda das oliveiras. Não quero fotos, murmurou Miguel de repente tímido. Deixe, filho, disse Francisco suavemente. Você fez algo extraordinário. É bom que o mundo saiba. Mais tarde, naquela tarde, o cliente de São Paulo chegou para encontrar um sistema de irrigação totalmente funcional e campos que começavam a recuperar seu vigor. O homem, um distribuidor de produtos agrícolas chamado Eduardo Mendonça, ficou impressionado nem apenas com a qualidade da colheita iminente, mas com a história do jovem que a salvara. Minha empresa está sempre em busca de mentes brilhantes, comentou a dona Carmen, enquanto percorriam os campos agora bem irrigados. Quando este jovem crescer, adoraríamos conversar com ele sobre oportunidades. Dona Carmen sorriu com orgulho, como se Miguel fosse seu próprio neto. Ele é especial, sem dúvida. Tem um dom que não se ensina nas escolas. Enquanto isso, no galpão que fora seu lar nos últimos dias, Miguel finalmente se permitiu descansar. Sentado em um velho banco de madeira, observava a bomba funcionar com um ronronar constante e saudável. Francisco lhe trouxe um copo grande de limonada gelada e um prato de bolo de fubá. Coma, campeão, disse o ancião, sentando-se pesadamente ao seu lado. Você mereceu. Miguel comeu com apetite renovado. Não dormia há mais de 30 horas, mas a adrenalina do sucesso mantinha o esgotamento à distância.
Você está orgulhoso de mim, vovô? Perguntou em voz baixa entre as mordidas. Francisco o olhou, seus olhos brilhando de emoção contida. Mais do que eu poderia expressar em palavras, Miguelinho. Sempre tive orgulho de você. Mas hoje você me fez o avô mais feliz de todo o Brasil. Seu Vargas reapareceu na porta do galpão, sua atitude completamente transformada. Onde antes havia desdém, agora havia respeito. Onde existia condescendência, agora havia uma espécie de admiração desconfortável. Miguel, começou pigarreando. Dona Carmen quer falar com você quando terminar de comer. Acho que ela tem uma proposta para você. O menino ergueu o olhar surpreso. Uma proposta? Um emprego, mais precisamente, esclareceu seu Vargas. Como nosso assessor técnico júnior, com salário, é claro. Francisco soltou uma gargalhada de puro deleite. Está ouvindo, Miguelinho? Eles querem te contratar. Miguel piscou, processando a informação. Mas a escola, fins de semana e depois das aulas, explicou seu Vargas. Dona Carmen é muito clara. A educação continua sendo sua prioridade. Mas seu talento não deve ser desperdiçado. Quando terminou de comer, Miguel caminhou ao lado de seu avô até a casa principal da fazenda. Uma bela construção com paredes caiadas e telhados de telhas vermelhas. Sentia-se estranho ser recebido como um convidado de honra onde dias antes mal era tolerado. Dona Carmen os esperava em um pátio interno fresco, decorado com vasos de gerânios e uma pequena laranjeira. Ofereceu-lhes chá gelado e biscoitos caseiros enquanto discutiam os termos do novo arranjo. Queremos que você nos ajude na manutenção do maquinário, explicou ela, e também que ensine a alguns de nossos trabalhadores os seus métodos. Sua forma de entender as máquinas é única. Miguel olhou para seu avô, que assentiu com aprovação. Eu gostaria disso, disse o menino finalmente, mas não sei se saberei ensinar aos outros. Dona Carmen sorriu. Às vezes, o conhecimento é melhor transmitido pelo exemplo do que por palavras. Apenas deixe que o observem enquanto você trabalha. O resto virá naturalmente. Ao entardecer, quando o sol começava a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu de laranjas e roxos, Miguel e Francisco caminhavam de volta para sua pequena casa. O menino estava tão cansado que mal conseguia ficar de pé, mas uma nova confiança brilhava em seus olhos. Amanhã vou verificar a bomba novamente, murmurou, lutando contra o sono que finalmente o alcançava. Quero ter certeza de que funcionará bem durante a noite. Francisco sorriu, bagunçando o cabelo do neto. A bomba ficará bem. Você a ensinou a cantar de novo. À medida que se afastavam, os trabalhadores que passavam por eles inclinavam a cabeça em respeito. O menino, que antes fora motivo de zombaria, agora era admirado, até reverenciado. Miguel nem buscava fama ou reconhecimento. Só queria que as máquinas funcionassem como deveriam, que fizessem o que estavam destinadas a fazer. Mas, no processo, ele mudara seu próprio destino. Naquela noite, enquanto o esgotamento finalmente o vencia, ele sonhou com motores que ronronavam como gatos satisfeitos e campos intermináveis de trigo dourado balançando sob o sol. Semanas depois, a fazenda voltava a prosperar. O verde dos campos de trigo se estendia sob o céu aberto como uma promessa cumprida. Miguel caminhava ao lado de Francisco entre as fileiras, o aroma da terra úmida e dos eucaliptos forte no ar. O verão continuava a castigar com seu calor implacável, mas agora o sistema de irrigação funcionava perfeitamente, mantendo as plantações hidratadas e saudáveis. A bomba, com seu peculiar sistema de isolamento térmico, funcionara sem uma única falha desde aquele dia memorável. Seu Vargas agora tratava Miguel com um respeito aberto, frequentemente pedindo sua opinião antes de qualquer decisão técnica. Os trabalhadores já não riam, eles ouviam. O senhor Mendonça ligou esta manhã, comentou seu Vargas enquanto supervisionava a colheita antecipada. A empresa dele quer comprar toda a nossa produção este ano, e a do próximo. Miguel assentiu, observando as espigas de trigo balançarem com a brisa suave. Em suas mãos, segurava um pequeno caderno onde começara a desenhar seus próprios projetos, ideias para melhorar outras máquinas da fazenda. E tudo graças a você, acrescentou seu Vargas, colocando uma mão no ombro do menino.
Você salvou a fazenda das oliveiras, Miguel. O menino corou ligeiramente. Os elogios ainda eram algo a que não estava acostumado. Eu só fiz o que achava certo. Uma tarde, Miguel sentou-se com Francisco na varanda do galpão, bebendo limonada gelada. O velho galpão fora transformado em uma oficina adequada, com ferramentas organizadas e diagramas técnicos pendurados nas paredes. Dona Carmen insistira na reforma, dizendo que seu assessor técnico júnior merecia um espaço de trabalho digno. Não sei por que funcionou, disse Miguel em voz baixa, girando o copo entre as mãos. Eu só senti. Francisco riu suavemente. As máquinas falam, garoto. Você só sabe como ouvi-las. Miguel olhou para o campo. Você acha que eu poderia ser alguém? Algum dia. Francisco colocou uma mão em seu ombro. Você já é. Você salvou vidas aqui. Não com força, mas com coração. O sol se punha, pintando os campos de ouro. Miguel sentiu algo mudar dentro de si. Confiança, talvez. Do tipo tranquilo. Na escola as coisas também haviam mudado. Javier, antes seu principal algoz, agora sentava-se ao seu lado durante o almoço, muitas vezes perguntando sobre motores e máquinas. Outros meninos que antes o ignoravam, agora o procuravam para pedir ajuda com suas bicicletas quebradas ou rádios que não funcionavam. A professora, Dona Luísa, notara a mudança em sua atitude. Você está diferente, Miguel, comentou um dia depois da aula. Mais seguro de si. Miguel encolheu os ombros, mas um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Acho que finalmente encontrei o meu lugar. Dona Luísa assentiu, compreensiva. Às vezes, só precisamos que alguém acredite em nós para começarmos a acreditar em nós mesmos. O outono se aproximava, trazendo consigo ares mais frescos e novos desafios. A colheita fora excepcional, a melhor em anos. A fazenda fervilhava de atividade enquanto os trabalhadores colhiam o trigo dourado e preparavam as oliveiras para a temporada de azeitonas. Uma manhã, um elegante carro preto apareceu na estrada poeirenta que levava à fazenda. Um homem de aparência distinta, vestido com um terno impecável apesar do calor, desceu e perguntou por Miguel. Sou Antônio Ferrer, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Apresentou-se quando Francisco e Miguel se aproximaram, curiosos. Ouvi falar muito do seu neto, Sr. Ramírez. Francisco apertou a mão do visitante com certa cautela. O que podemos fazer pelo senhor, Sr. Ferrer? O homem sorriu, seus olhos inteligentes fixos em Miguel. Estamos desenvolvendo um programa para jovens talentos excepcionais. Alunos que demonstram habilidades fora do comum em campos técnicos e científicos. Miguel ouvia perplexo. Aquele homem importante estava realmente interessado nele? A história de como você salvou a colheita da Fazenda das Oliveiras chegou aos nossos ouvidos, continuou Ferrer. E devo dizer que estou impressionado. Muito impressionado. Francisco se endireitou um pouco mais, o orgulho evidente em sua postura. Meu neto tem um dom. Mais do que um dom, corrigiu Ferrer amavelmente. Ele tem intuição, engenhosidade e perseverança. Exatamente o tipo de qualidades que procuramos. Ele explicou que a universidade oferecia um programa especial para estudantes excepcionais, adaptado às suas necessidades particulares. Miguel poderia continuar sua educação regular enquanto recebia tutoria especializada em mecânica, física e matemática. Não buscamos substituir sua educação atual, esclareceu Ferrer. Apenas complementá-la, cultivar seu talento natural. Miguel olhou para seu avô, sobrecarregado. O que você acha, vovô? Francisco respirou fundo, seus olhos úmidos de emoção contida. Acho que sua avó, que Deus a tenha, estaria muito orgulhosa. E sua mãe também. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu sempre soube que você era especial, Miguelinho. Agora o mundo começa a ver também. Dona Carmen, ao saber da visita, insistiu que todos almoçassem juntos na casa principal. Durante a refeição, Ferrer explicou mais detalhes sobre o programa, enquanto Miguel ouvia com crescente entusiasmo. Eu vou poder continuar trabalhando na fazenda? Perguntou, preocupado em não abandonar aqueles que haviam confiado nele. Nos fins de semana e durante as férias, é claro, respondeu Dona Carmen antes que Ferrer pudesse falar. Você sempre terá um lugar aqui, Miguel. Depois do almoço, enquanto Ferrer conversava com Dona Carmen sobre os arranjos logísticos,
Miguel e Francisco escaparam para o Jardim dos Fundos, precisando de um momento a sós. "Está com medo?" perguntou Francisco, notando a expressão pensativa do neto. Miguel assentiu lentamente. "Um pouco. Muita coisa." "O medo é normal diante do novo", disse Francisco, sentando-se em um banco de pedra sob uma oliveira centenária. "Mas lembre-se, você já enfrentou algo que parecia impossível e triunfou." "Aquilo era diferente", protestou Miguel. "Era só uma máquina." "Não", corrigiu Francisco com suavidade. "Era muito mais do que isso. Era confiar em si mesmo quando ninguém mais confiava. Era perseverar quando os outros se renderam." Ele fez uma pausa procurando as palavras certas. "As máquinas são apenas o começo, Miguelinho. Seu verdadeiro dom é ver soluções onde os outros só veem problemas." Nas semanas seguintes, a vida de Miguel mudou de maneiras que ele nunca teria imaginado. 2 vezes por semana, após a escola regular, ele assistia a aulas especiais em São Paulo. Aos sábados, continuava a trabalhar na Fazenda das Oliveiras, mantendo a promessa feita à Dona Carmen. Sua pequena oficina no galpão reformado tornou-se um laboratório de ideias. Os trabalhadores começaram a trazer-lhe todo tipo de máquinas quebradas. Rádios, ventiladores, até uma velha televisão que ninguém conseguia consertar há anos. "O menino tem mágica nas mãos", comentavam enquanto Miguel desmontava, limpava e montava novamente, quase sempre com sucesso. "Não é mágica", corrigia ele com um sorriso tímido. "É ouvir o que a máquina está tentando dizer." Numa tarde de domingo, Miguel e Francisco passeavam pelo olival, aproveitando a luz dourada do entardecer. O menino crescera um pouco nos últimos meses, tanto física quanto emocionalmente. Sua timidez natural ainda estava lá, mas agora havia também uma confiança tranquila, uma segurança em suas próprias capacidades. "Você está feliz, Miguelinho?" perguntou Francisco, notando a mudança em seu neto. Miguel considerou a pergunta por um momento, seu olhar se perdendo entre as antigas oliveiras que haviam testemunhado gerações de agricultores, de sonhos e dificuldades, de fracassos e triunfos. "Sim", respondeu finalmente com simplicidade. "Eu estou feliz." "E o que você mais gosta de tudo o que aconteceu?" Miguel sorriu, lembrando-se dos rostos dos trabalhadores quando a água começou a fluir novamente, da expressão de Dona Carmen quando a colheita foi salva, até do olhar de respeito relutante nos olhos dos mecânicos profissionais. "Ajudar", disse simplesmente. "Gosto de consertar coisas que importam." Francisco assentiu, satisfeito. "Esse é o verdadeiro talento, filho. Não é só entender as máquinas. É entender por que elas importam, como afetam as pessoas." Enquanto voltavam para casa sob o céu que começava a se encher de estrelas, Miguel parou um momento para olhar para a fazenda que mudara sua vida. Os campos agora colhidos, o velho galpão transformado em oficina, a bomba que continuava funcionando perfeitamente com seu peculiar sistema de isolamento. "Você não precisa ser barulhento para mover o mundo", sussurrou para si mesmo. "Apenas constante e autêntico." E daquele dia em diante, o menino que um dia consertava brinquedos quebrados em um galpão empoeirado ficou conhecido como o mecânico que salvou uma colheita e lembrou a um povoado o que significa o verdadeiro talento.